Pessoal, o exercício 4 aí diz que uma prova de atletismo é disputada por 9 atletas, dos quais 4 são brasileiros. Então temos 4 brasileiros e 5 estrangeiros. Quantos resultados possíveis podemos encontrar então para as 3 primeiras colocações, de modo que pelo menos um brasileiro fique nessas 3 primeiras colocações? Ou seja, entre os 3 primeiros lugares, pelo menos um tem que ser brasileiro. Esse pelo menos quer dizer que ou um é brasileiro, ou 2 são brasileiros, ou os 3 são brasileiros. Observe que o exercício não mencionou, mas a gente está tratando que cada competidor tem a mesma chance de vitória, né? Então, de quantas formas diferentes você tem a possibilidade para calcular as 3 primeiras colocações? Eu vou resolver esse exercício através da multiplicação de possibilidades, certo? Não vou usar a fórmula, só multiplicação de possibilidades. Mas mesmo assim eu vou fazer de 2 formas diferentes. Então a primeira forma que eu vou fazer, eu vou calcular todas as opções. Ou seja, quantas possibilidades tendo um brasileiro entre os 3 primeiros, quantas possibilidades tendo 2 brasileiros e quantas possibilidades tendo 3 brasileiros. E depois eu somar isso tudo. Então essa é a primeira forma. Tendo um brasileiro entre os 3 primeiros, a quantidade de possibilidades vai ser o seguinte. Vamos imaginar que o nosso brasileiro esteja em primeiro lugar. Então vamos imaginar que o brasileiro está aqui. São 4 brasileiros, qualquer um dos 4 pode vir aqui. 4 possibilidades. O segundo e o terceiro lugar, então, vão ser estrangeiros. São 4 brasileiros, de 9 atletas, sobram 5 estrangeiros. Qualquer um dos 5 pode chegar em segundo lugar, e aí sobram 4 possibilidades para o terceiro lugar. São 5 estrangeiros, um vai chegar em segundo lugar, sobram 4, qualquer um dos 4 pode chegar em terceiro lugar. Então, multiplicando esses valores, a gente tem 80 resultados possíveis. Isso com brasileiro em primeiro lugar. Se você fizer a conta com brasileiro em segundo lugar, vai dar 80 resultados. Se você fizer a conta com brasileiro apenas em terceiro lugar, 80 resultados. Somando-se os 3, 240 resultados possíveis, contando com um brasileiro entre os 3 primeiros. Vamos contar agora as possibilidades tendo 2 brasileiros entre os 3 primeiros. Então vamos supor que os brasileiros estejam entre o primeiro e o segundo lugar. A gente viu que são 4 brasileiros. Qualquer um dos 4 poderia chegar em primeiro lugar, então. Seriam 4 possibilidades. Vai chegar um aqui, sobram 3. Qualquer um dos 3 poderia chegar em segundo lugar. Então essas são as possibilidades dos brasileiros. Em terceiro lugar, então, vai ter que ser um estrangeiro. São 5 estrangeiros, 5 possibilidades. Multiplicando esses resultados, 60 resultados possíveis, os brasileiros estando em primeiro e segundo lugar. Mas os brasileiros poderiam estar em segundo e em terceiro lugar. Também daria 60 resultados possíveis. E também poderia ser que eles estivessem em primeiro e terceiro lugar, que também seriam 60 resultados possíveis. Somando, teríamos 180 resultados possíveis, contando que os 2 brasileiros estivessem entre os 3 primeiros lugares. Também poderíamos ter os 3 brasileiros entre os 3 primeiros colocados, ou seja, todos seriam brasileiros, né? Então são 4 brasileiros, qualquer um dos 4 poderia ficar em primeiro lugar. Chegaria um, sobrariam 3, qualquer um dos 3 poderia entrar em segundo lugar. Chegaria mais um, sobrariam 2, qualquer um dos 2 poderia chegar em terceiro lugar. Multiplicando isso aqui, 24 resultados. Somando 240, um brasileiro entre os 3 primeiros. 180, 2 brasileiros entre os 3 primeiros. E 24, 3 brasileiros entre os 3 primeiros. 44 resultados possíveis a gente teria para esse exercício. Agora vamos fazer de uma outra forma. Olha só, eu quero que pelo menos um brasileiro esteja entre os 3 primeiros colocados. Quer dizer que tem que ter um brasileiro, ou 2 brasileiros, ou 3 brasileiros. A única coisa que não me interessa é um pódio onde não tenha brasileiro. Então eu vou usar isso. Eu vou calcular então na segunda forma o total de possibilidades e vou tirar o que não me interessa, que nesse caso é não ter nenhum brasileiro entre os 3 primeiros. Vamos calcular o total de possibilidade. Primeiro, segundo e terceiro lugar. São 9 atletas, qualquer um dos 9 pode chegar em primeiro lugar. Vai chegar um, vão sobrar 8, qualquer um dos 8 pode chegar em segundo lugar. Vai chegar um, vão sobrar 7, qualquer um dos 7 pode chegar em terceiro lugar. Multiplicando esses resultados, 504 resultados possíveis. O que não me interessa, como eu quero que pelo menos um brasileiro fique no pódio, o que não me interessa é o resultado sem brasileiro. Ou seja, os 3 sendo estrangeiros. Então, os 3 sendo estrangeiros seria o quê? São 4 brasileiros, então são 5 estrangeiros. Qualquer um dos 5 poderia ficar em primeiro lugar.
chegaria 1, sobrariam 4 estrangeiros para o segundo lugar, chegaria 1, sobrariam 3 estrangeiros, multiplicando esses valores, 60 resultados. Ou seja, dos 504 resultados possíveis, 60 não tem brasileiro. E é justamente o que eu não quero. Fazendo 504 menos os 60, sobra 444, que são os resultados que tem pelo menos um brasileiro, como a gente já tinha visto. Então, existe mais de uma forma de resolver o exercício aí.